Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes perguntou, lhe respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ele procurar figos e não encontrou. Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Eles, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santo Antônio Santana Galvão, conhecido entre nós como Frei Galvão, que se santificou aqui no Vale do Paraíba, ali em Guaratinguetá. Imagina, nós temos um santo canonizado aqui no Brasil, que se santificou aqui nesta região. Santo Antônio, o Frei Galvão, daquelas pílulas que são feitas pelas irmãs da Imaculada Conceição, que eram as irmãs que cuidavam, que estavam ali também com o Frei Galvão. Aquelas pílulas que muitas pessoas foram e são curadas. Mas o que me leva a meditar no dia de Frei Galvão é que ele se santificou aqui, nesta região, no Vale do Paraíba, e eu preciso me santificar também. Eu preciso ser santo como Frei Galvão foi santo. Que Deus me conceda e conceda a você, quer seja morando no Vale do Paraíba ou em qualquer vale deste imenso mundo, que você se torne santo também. Que Santo Antônio de Santana Galvão interceda por cada um de nós. E é aí que eu me volto para o Evangelho de hoje. Lucas capítulo 13, do versículo 1 até o 9. Vocês viram as notícias que estavam chegando para o povo? Uma torre que caiu e matou algumas pessoas. Pilatos que matou algumas pessoas e ainda ofereceram o sacrifício, ou melhor, pegaram o sangue dessas pessoas e misturaram com o sangue do sacrifício. Que notícias que não eram boas. E aí Jesus, ele alerta, no caso aqui, a respeito dessa notícia, dizendo para eles: olha, eu recomendo a vocês se converterem. É preciso mudar de vida. Não fique achando que o fato dessas pessoas terem morrido nessas situações de calamidade significa que vocês sejam melhores do que eles. Não. Porque aqui, meus irmãos, a questão não é morrer
na calamidade ou sem calamidade. A questão é morrer, porque todos nós iremos morrer, mas morrermos santos. Morrendo na calamidade, mas na santidade. Morrendo sem calamidade, sem fatalidade, mas santo. É isso que Jesus está falando para nós. Mas essas fatalidades que acontecem no dia a dia, deveria nos levar a tomar consciência de que a morte vai chegar a qualquer momento. Mais uma vez eu digo, com fatalidade, com calamidade. Sem fatalidade ou sem calamidade, mas vai chegar a morte. E aí nós vemos as notícias, o avião que caiu, as notícias mais atualizadas, né? No tempo de Jesus foi essas pessoas que morreram, que foram matadas, e o sangue foi misturado com o sacrifício, a torre de Siloé que caiu e muitos morreram, mas hoje é assim, avião que cai, trem que bate, navio que afunda, carro que bate, uma pessoa que mata a outra, atira, outra que morre de doença. Está entendendo que a morte virá? Mas tem outros que estão morrendo sem fatalidade nenhuma, mas está morrendo em Deus, com Deus. É por isso que Jesus está dizendo, se não vos converterdes, acontecerá coisas piores. E o pior de morrer numa fatalidade é a condenação eterna. E aí entra a parábola desta figueira que não estava dando o fruto necessário. E aí Jesus mandou cortar. E aí os discípulos disseram, não, vamos dar mais uma chance. Vamos cuidar dela durante 1 ano e vamos ver se ela vai dar frutos depois. 1 ano, meus irmãos. Jesus deu 1 ano para que aquela figueira ela pudesse dar fruto. 1 ano. Se ela não der fruto, corta. Quanto tempo Jesus nos deu para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida? Quanto tempo resta para mim? Quanto tempo eu não sei. Quanto tempo resta para você? Você também não sabe. Nós não sabemos. Até pessoas que foram designadas pelos médicos, elas foram, mas já se passaram tanto tempo e a pessoa não morreu. Teve outras que os médicos disseram, não tem jeito, vai morrer, e morreram. Nós nunca sabemos. Mas o importante é que nós possamos, neste tempo, viver a conversão. A verdadeira conversão, viver a santidade, estar em estado de graça, sendo fiel em tudo a Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer isso da minha pessoa e quer isso da sua pessoa. Quanto tempo resta? Como eu disse recentemente em uma das homilias, é como o tic-tac do relógio. Tic-tac, cada momento o tempo está passando. Nós não podemos deixar a nossa conversão para depois. Nós precisamos mudar de vida e levar uma vida santa hoje. Que Deus nos dê a graça da verdadeira santidade e da fidelidade. Santo Antônio de Santana Galvão, aqui no Vale do Paraíba, ele aproveitou o tempo que tinha e morreu santamente. Agora sou eu, agora é você, somos nós. Precisamos aproveitar o tempo que Deus nos deu. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Fatalidades estão acontecendo? Estão acontecendo. A fatalidade poderá acontecer comigo e poderá acontecer com você? Sim, mas independente da fatalidade ou não, vivamos com Deus
Vivamos para Deus, que a nossa vida seja somente para Ele. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.